começando o programa Caminhos de hoje. O programa que vai abordar dois assuntos muito importantes. Primeiro, vamos falar sobre os italianos, os nossos maravilhosos, queridos imigrantes italianos que tanto contribuíram para a formação da nação brasileira. Participaram da formação histórica desses 500 anos, participaram também da nossa cultura que hoje nós temos. Muitos hábitos e costumes que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa sociedade, são oriundos deste maravilhoso povo italiano. Vamos conversar aqui com um dos especialistas e correspondente também consular da Itália. Ele, quem nós estamos mostrando nesse momento, Dr. Giancarlo Nardi, vai falar a respeito também de um outro assunto que ele domina muito, que é um termo não muito conhecido, vaticanólogo, que é o estudioso das religiões, ele que sabe das informações e da história do Vaticano. Portanto, tem muito a nos dizer e a nos contar no programa de hoje. Eu começo perguntando e saudando o doutor Giancarlo Nardi, o que vem a ser vaticanólogo na acepção da palavra, para que o telespectador possa realmente entender todo o nosso programa de hoje. Pois não. Primeiramente, quero agradecer o convite da Rede Vida de eu estar presente nesse programa. Inclusive, a semana passada nós comemoramos os 53 anos da República Italiana. Dia 2 de junho, né? Dia 2 de junho, exatamente. Então, é um momento oportuno. Vaticanólogo, quer dizer, meu querido, é o seguinte: sou um estudioso de religião, sou um estudioso de religiões, acompanho para e passo todo o movimento do Vaticano. Tenho estado 3 vezes este ano com o Santo Padre, tenho acompanhado na viagem que ele fez à Terra Santa, de maneira que então eu tenho, assim, digamos, as notícias mais quentes do Vaticano, que logicamente às vezes não são passadas à imprensa ou a outras pessoas, e eu privo desse momento de saber essas novidades. Bom, a respeito do Papa, certo, já que o senhor é um estudioso do Vaticano, das religiões, é um vaticanólogo, não é? Como nós explicamos, não é? Obrigado. O Papa foi considerado pela revista Time entre as 3 maiores personalidades políticas do século. Como que o senhor encara, como que o senhor vê o Papa, que é o líder mundial, que é a maior autoridade da religião católica, ser considerado um político modelo deste século? Eu vou lhe explicar. Esse Papa é um Papa extraordinário, é um Papa que realmente é uma das personalidades mais marcantes desse século, pelo seguinte: um homem que levou a paz, o carinho, a fé e o amor aos mais longínquos rincões deste mundo. O homem que fez quase 100 viagens aos 5 continentes, viajou mais de 1,5 milhão de quilômetros para dar a paz. Ele foi o responsável pela derrocada do comunismo nos países nórdicos, nos países da Cortina de Ferro. Ele foi o responsável para que o Fidel Castro fosse novamente a visitar uma igreja, para que o Fidel Castro abolisse aquela escravatura que havia, digamos, a religião católica dentro de Cuba. Portanto, reabriu as portas às pessoas que são católicas e que pudesse ter uma esperança divina, enquanto que, logicamente, a esperança do regime, não querendo criticar nada, não poderia lhe dar essa esperança. Nós tivemos essa demonstração de fé, de carinho, de afeto e de amor quando aqui esteve a massa humana acolhendo João Paulo II como se fosse realmente um santo. Todo mundo queria vê-lo, todo mundo queria tocá-lo, porque realmente é um homem de um carisma que há muito tempo não se via na história do Vaticano. Eu posso lhe dizer que quando eu estive em Roma há mais de 20 anos na sua nomeação para Papa, na sua eleição para Papa, quando sai aquela célebre fumaça branca que habemos Papa, foi uma situação um pouco conturbada. Eu posso até lhe dizer em poucas palavras, quando ele assumiu, eu estava com medo de assumir o papato em Roma, o vescovo de Roma, como ele é chamado, porque há 452 anos que não se elegia, que não se fazia um papa no italiano.
Então ele um pouco receoso disto por dois motivos. Naquela oportunidade, o comunismo ainda era em evidência e o próprio prefeito síndico de Roma era comunista. Vai chegar um papa que não é italiano. Havia até um medo de um certo conflito religioso ou enfim, político, coisa que não aconteceu. Vinha gente da Itália inteira, caravana de ônibus para ver este homem que foi um guerreiro, que foi um lutador, que foi um seminarista, que, enfim, veio das mais humildes bases. Ele ficou órfão aos 18 anos, aliás, aos 7 anos da mãe, e aos 18 anos do pai. Portanto, ele se fez uma vida de estudo, de dedicação e de dedicação religiosa para chegar até onde ele chegou. É considerado um homem realmente que, veja que estou te dizendo isso em primeira mão. Futuramente ele vai ser beatificado, futuramente ele vai ser canonizado, porque o homem que, repito, levou a paz, o carinho, o afeto e a esperança a muitas nações que haviam até já perdido. Esse foi o grande trabalho político do Papa, não é? Foi lutar contra a fome, contra as guerras, os conflitos. Ele foi e ele ainda está fazendo. Porque eu estive recentemente com ele, estes momentos de lucidez que ele parece que ele está, digamos, cansado. De uma hora para outra ele de uma clareza, de uma evidência extraordinária. E ele tinha 3 desejos na vida dele, entre aspas, entre tanto, logicamente, religioso. Mas o desejo do Papa era o seguinte: eu estive com ele. Eu fui convidado na abertura da Porta Santa, na abertura do Ano Santo, no dia 24 de dezembro de 1999, se abriu a Porta Santa. A Porta Santa é a porta que fica na entrada da Basílica de São Pedro, do lado direito, e é aberta a cada 25 anos. Só que em 1983, o atual Papa decretou o Ano Santo extraordinário da redenção. Então, senão a porta teria que ser, foi aberta em 1975, com o Ano Santo da época, outro Ano Santo seria no ano de 2000. Só que ele decretou o Ano Santo extraordinário da redenção em 1983 para 84. Até para saber como é que ia a religião católica, até como é que respondia o mundo inteiro a esse evento, ele respondeu maravilhosamente bem. Em 1999 foi a abertura da Porta Santa, lhe falei na Missa do Galo à meia-noite, e eu fui uma das 58 autoridades do mundo inteiro convidada para participar desse evento. Foi uma festa grandiosa, uma festa extraordinária, porque este ano, além de ser o Ano Santo Jubileu 2000, é o Ano Santo mais importante da história do cristianismo, do catolicismo, porque além de se comemorar o fechamento do 2º milênio, além de se comemorar a abertura do 3º milênio, porque o 3º milênio não começou ainda, o 3º milênio vai começar dia 31 de dezembro, após a meia-noite, que é o 3º milênio. Comemoramos os 2000 anos do nascimento de Jesus Cristo e suas glórias, a coisa mais importante do catolicismo. Comemoramos, logicamente, o 3º segredo de Fátima, a abertura que todo mundo esperava, esse segredo com grande, logicamente, expectativa. E, graças a Deus, não foi nada de grave, nada de extraordinário. Eu estive em Fátima recentemente, quando foi a abertura do segredo, e foi uma coisa lúdica, uma coisa simpática, porque, afinal de contas,